Esses dias eu estava dando uma olhada na NBR 15751, que é a norma que fala sobre aterramentos em subestações, e decidi registrar ali 5 pontos importantes que eu transformei em forma de perguntas e respostas e eu vou responder para vocês aqui hoje, beleza? Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal SE em Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e hoje eu estou aqui para responder essas 5 perguntas sobre aterramentos em subestações. Mas antes de começar, eu queria pedir para você já se inscrever aqui no canal, para você também curtir esse vídeo. Segue a gente no Instagram também, a gente tem postado conteúdo bastante interessante, não só aqui no YouTube, mas também lá no Instagram. Lá vai um conteúdo um pouco mais enxuto, um pouco mais rápido, mas que tem um grande valor, que agrega muito em termos de conhecimento também. Então segue a gente no Instagram para você receber conteúdo tanto do YouTube quanto do Instagram e aprender muito mais, beleza? Então pessoal, a primeira pergunta sobre aterramento é: qual é a bitola mínima que eu posso usar no condutor de aterramento? Qual é a seção mínima da minha malha de aterramento da subestação? Bom, vamos lá. Existem 2 critérios que a gente pode usar para dimensionar a malha de aterramento. Na verdade, a gente deve usar esses 2 critérios. O primeiro critério é o critério mecânico, é a resistência mecânica do condutor da malha. E se a gente observar lá a NBR 15751, a gente vai ver que, utilizando condutores de cobre, que é o que a gente sempre encontra em subestações, existem até outros materiais que são utilizados, mas a gente sempre usa, ou praticamente sempre usa, eu nunca vi, por exemplo, uma malha que não fosse de cobre. Então, utilizando condutores de cobre, a gente vê que a seção mínima do condutor da malha de aterramento deve ser 50 milímetros quadrados. E por que 50 milímetros quadrados? Já que a gente pode dimensionar até um condutor abaixo dessa seção nominal. É pelas questões mecânicas mesmo, Se a gente coloca um condutor muito fino ali no solo, qualquer movimentação de terra, qualquer peso a mais que a gente possa colocar ali em cima daquele terreno, isso pode causar o rompimento daquele condutor, Então você coloca um condutor um pouco mais robusto, já que esse condutor não é protegido por eletroduto, por exemplo, O condutor da malha, ele tem que estar em contato com a terra, então esse condutor ele tem que ser um pouco mais robusto mesmo por questões mecânicas, que é exatamente a questão desse critério. O segundo critério que a gente usa para dimensionar o condutor da malha é o critério térmico, o dimensionamento térmico. Nesse critério a gente leva em consideração a corrente de curto-circuito, o tempo de atuação de proteção, o tipo de condutor utilizado. Então a gente vai pegar aquela equação que está ali colocado na NBR 15751 e vai dimensionar esse condutor. Esse condutor, pelo critério térmico, ele pode ser maior do que 50 milímetros quadrados ou pode ser menor do que 50 milímetros quadrados, ali a depender dessas variáveis. Se o critério térmico der um condutor menor do que 50 milímetros quadrados, então a gente usa ali 50 milímetros quadrados, que é o valor mínimo que a gente tem que usar na malha de aterramento. Se der um valor maior do que 50, obviamente a gente vai adotar 70, 90, É o que der ali no critério térmico, que aí vai atender os 2 critérios, Tanto o critério mecânico quanto o dimensionamento térmico. A segunda pergunta é: qual o tipo de conexão que a gente deve usar na malha de terra? Bom, vamos lá. Na NBR 15751, ela traz uma série de conexões, não só a conexão com solda exotérmica, mas também outros tipos de solda e também conexões do tipo mecânico. E por que sempre em malhas de aterramento, além de ser usado, é sempre recomendado que se utilizem soldas exotérmicas? Primeiro, pela questão da confiabilidade. Porque uma solda exotérmica bem feita, ela dura muito mais do que uma conexão mecânica. Ela é muito mais eficiente, na verdade, do que uma conexão mecânica. É muito comum você, em subestações antigas, ali de 30, 40 anos de idade, você cavar aquele terreno para fazer, por exemplo, uma ampliação e você encontrar aquela malha ali de aterramento, aquela solda ali ainda bem firme, mesmo depois de tanto tempo. Isso é a primeira questão. A segunda questão nesse ponto seria a questão da resistência ali daquele ponto de conexão. Quando você faz uma conexão mecânica, essa conexão ela não é tão firme, tão refinada ali, tão bem feita quanto uma solda exotérmica. Quando você faz a solda exotérmica, você coloca os condutores ali dentro do molde e vai fundir aquele material ali para juntar os 2 condutores. Então essa conexão ela é muito sólida, é uma conexão muito firme e que em relação à resistência daquele ponto de conexão, ela é menor do que quando você faz uma resistência mecânica. E o terceiro ponto aí em cima da questão da solda exotérmica é a sua temperatura
de conexão, né? Aquela temperatura que a conexão suporta. A gente vê que na NBR 15751 essa temperatura da solda exotérmica ela é de cerca de 800, 850 graus, que é muito maior do que a conexão mecânica. E qual é o impacto disso, né? Você ter uma temperatura maior. Primeiro, vamos lá. Se você tem um condutor, por exemplo, ali 2,5 milímetros quadrados, você vai passar uma corrente de 100 amperes. Então essa corrente para um condutor de 2,5 é muito elevada, né? Então vai sobreaquecer aquele condutor muito rapidamente e o condutor vai para o espaço. Se você coloca um condutor de 25, ele vai demorar um pouco mais, mas provavelmente ele também não vai suportar essa corrente. Mas se você coloca um condutor ali de 500, por exemplo, 500 milímetros quadrados, aquele condutor ele vai suportar essa corrente e essa corrente ela não vai ser tão suficiente para aquecer aquele condutor. Por quê? Porque a suportabilidade dele é muito maior do que os 100 amperes. Então, quando tem uma temperatura maior de conexão, quer dizer que aquele condutor ele tende a ser menor. Por quê? Porque a conexão ela vai suportar uma temperatura maior. Se eu uso conexão mecânica, normalmente eu vou ter que aumentar a bitola daquele condutor ali da malha para fazer com que aquela temperatura da conexão ela não aumente tanto. Então aquele condutor ele vai ter que ser mais grosso para fazer com que o calor ali formado não seja tão grande para que a conexão possa suportar, entendeu? Então, quando você usa uma conexão exotérmica, tem esses três fatores que a gente acabou de citar aqui, né? Caralho, velho, eu perdi o negócio tudinho. Então, normalmente, quando você usa uma conexão do tipo exotérmica, o condutor da malha ele tende a ser menor do que quando você usa a conexão mecânica, né? Então, quando você usa uma conexão mecânica, normalmente esse condutor vai aumentar e, consequentemente, o preço da malha vai aumentar, né? Já que o cabo ele vai ser mais grosso. E a terceira pergunta é: qual a corrente de curto-circuito que a gente utiliza? Quando a gente vai dimensionar o condutor da malha de aterramento, a gente precisa desse dado, né, da corrente de curto-circuito. E aí vamos dizer que você vai fazer o projeto de uma subestação para uma distribuidora, por exemplo. Você vai acessar ali o sistema de distribuição. Então você vai fazer aquela série de consultas, né, estudo de viabilidade, todo aquele processo inicial para fazer o projeto, né? Você vai receber aqueles dados da distribuidora e entre esses dados que você recebe, você normalmente recebe ali os valores da corrente de curto circuito naquele ponto e no maior horizonte possível, né, disponível que a distribuidora consegue fazer aquele estudo naquele momento. Então você recebe ali muitas vezes a corrente trifásica, né, curto-circuito trifásico, o curto-circuito monofásico, a relação X sobre R. Talvez até você receba o curto-circuito bifásico, né? Normalmente você não recebe, normalmente é o trifásico e o monofásico, mas pode ser até que venha também o curto-circuito bifásico. Então, qual é a corrente que você vai escolher para dimensionar a malha? Bom, a corrente trifásica, né? O curto-circuito trifásico, a gente sabe que é um curto-circuito equilibrado, o que significa que essa corrente ela vai percorrer as fases, mas quando ela encontrar ali, por exemplo, o neutro de um transformador ou do sistema, essa corrente ela vai se anular, né? Já que essas correntes são iguais, então quando ela encontra um nó, essas correntes se anulam e essa corrente acaba não indo para a malha de aterramento. Mas quando você tem um curto-circuito monofásico, aí sim esse curto-circuito ele vai passar pela fase e vai para a malha de aterramento. Então essa corrente, né, o curto-circuito monofásico, é a corrente que você vai usar para dimensionar a malha de terra. Mas qual setor eu considero essa corrente de curto? Por exemplo, o setor de 69 ou setor de 13.8. Obviamente, você vai considerar ali a maior corrente de curto-circuito monofásica, né, seja do setor de 69 ou do 13.8, já que tanto de um lado quanto do outro, essa corrente vai acabar indo para a malha de terra, que no final das contas é a mesma malha. Então você vai pegar o maior valor da corrente de curto monofásica que for fornecida ali no seu estudo de curto-circuito ou que a distribuidora fornecer dentro do seu estudo de curto-circuito. A quarta pergunta é: como eu faço o aterramento de cada equipamento ali na subestação? Vamos lá. A gente tem uma série de equipamentos na subestação. A gente tem o para-raios, tem o disjuntor, tem a seccionadora, transformador, dependendo aí você tem reator, transformador de aterramento, enfim, você tem muitos equipamentos, banco de capacitor, né, que você pode ter ali no pátio da sua subestação. Cada equipamento tem sua característica própria. De uma forma geral, a gente pode colocar aqui, o aterramento desses equipamentos é feito como? Você tem ali no equipamento, né, cada equipamento vai ter um ponto de espera, onde você vai ter ali um conector de aterramento e você vai colocar ali o cabo, né, de aterramento e vai levar
para a malha de terra para fazer essa conexão. Mas, por exemplo, dependendo do arranjo, você pode ter, por exemplo, para-raios em suportes diferentes. Então você vai conectar ali no terminal do para-raios e vai levar aquele cabo para a malha de terra. Mas você pode ter também o para-raios sobre viga. Por exemplo, né, os 3 para-raios montados ali na mesma viga. Então você fecha ali em cima, né, liga os 3 para-raios e desce com apenas um condutor, ao invés de descer com 3 condutores para a malha de terra. Isso é um caso específico. Mas, por exemplo, quando você vai aterrar um disjuntor, você tem ali o terminal do disjuntor, você tem que aterrar o armário de comando e você conecta na malha de terra. Para a seccionadora, a mesma coisa. Num transformador, você também tem o ponto de conexão do transformador, mas você tem que aterrar ali o armário de comando, você aterra ali o comutador, você aterra o trilho do transformador. Então, o meu conselho é que quando você for fazer o projeto, né, para saber o que é que deve aterrar e como você deve aterrar, você olhe lá a NBR 15751, que ela tem uma seção específica, né, para o aterramento desses equipamentos, inclusive de cercas elétricas, né, que também tem que ser aterrada ali quando você está em subestações elétricas. Toda a parte metálica na verdade tem que ser aterrada, mas as cercas metálicas também tem que ser aterradas. Então ela tem um tópico específico para aterramento de cada equipamento e cada equipamento tem a sua forma de aterrar. Então é sempre bom você observar a norma para que você possa fazer esse aterramento da melhor forma e de forma adequada, né? Para evitar erros e algum problema futuro, tanto de comissionamento e até de funcionamento da subestação. A última pergunta que a gente traz aqui é em relação a qual programa utilizar para fazer o dimensionamento da malha de aterramento. Bom, normalmente quando você faz dimensionamento de malha de aterramento é utilizado um programa ali associado, né, para você conseguir fazer aquele cálculo, né? Você faz a medição de resistividade, né, resistência, estratificação do solo, todo esse processo, verificação de tensões de passo, tensão de toque, normalmente através de um programa. Mas qual é o programa que você deve utilizar? Bom, não existe uma norma, né, específica para um programa, obviamente. Os programas é que devem se adequar à norma. Então, quando você for ali comprar algum software, né, de dimensionamento, esse software normalmente, né, obrigatoriamente ele vai ter que se adequar a alguma norma, seja a norma brasileira ou alguma norma internacional. Mas eu separei aqui 3 programas, né, que são utilizados para fazer o cálculo da malha de aterramento. O primeiro é o TECAT. Esse programa é um programa relativamente simples, né? É um programa bem simples comparado aos outros que a gente vai colocar aqui, mas é um programa que cumpre seu papel e acredito que a maioria das empresas utilizam esse programa para dimensionamento da malha de aterramento. O segundo programa é o AutoGrid. Esse programa ele é um pouco mais complexo, né? Um programa que também é mais caro, né, em relação ao TECAT, mas é um programa que ele também é utilizado por empresas no sistema elétrico, como a Chesf, por exemplo, utiliza o AutoGrid para fazer o cálculo da malha de aterramento, porque ele tem mais recurso, né, para você utilizar esse programa. Ele tem essa interface ali entre, por exemplo, o AutoCAD e o AutoGrid, que você pode dimensionar, você pode desenhar a malha de aterramento ali no AutoCAD e trazer para o AutoGrid para fazer os cálculos da malha. E tem também o programa Malha, né, que é um programa do CEPEL, que esse, para falar a verdade, eu não conheço, eu também não conheço quem use, mas é um programa que está ali disponível, é um programa que existe, que você pode fazer a consulta, né, caso precise de um programa de aterramento, para ver se esse software é viável para você ou não. Normalmente as empresas utilizam o TECAT, né, como eu falei, porque não só seja um programa mais simples, mas também é um programa que, em relação ao custo, ele é bem mais barato. Normalmente o TECAT ali está em torno ali, a versão mais completa, de 5 a 6 mil reais, né? Esse programa, comparado aos outros, ele é bem mais barato, né? O AutoGrid ele é bem mais caro, acredito que 2 a 3 vezes mais caro do que o TECAT, e você ainda tem que pagar uma licença anual. E o programa Malha, como eu falei, eu ainda não tenho tanta informação sobre ele, mas eu vou procurar, e se eu encontrar alguma coisa eu vou deixar aqui na tela para você entender aí a diferença entre esses programas, beleza? Mas você pode usar qualquer um desses programas desde que atenda ali a sua exigência no dimensionamento da malha. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje eu respondi aqui 5 perguntas sobre malha de aterramento, né? Coisas que eu tirei ali da NBR 15751, que é a norma que fala sobre aterramentos em subestações.
resolvi responder essas perguntas aqui hoje que eu achei bastante interessante e que normalmente é dúvida de muita gente. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço para você já se inscrever aqui no canal, já curtir esse vídeo também, segue a gente no Instagram, dá essa força aqui, o canal, a gente está produzindo vídeo há um pouco mais de um mês e o canal está crescendo, os comentários têm sido bastante positivos, eu estou muito feliz com isso. Eu espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo. Se você tem alguma sugestão de vídeo, algum assunto que você queira que eu fale aqui, que eu traga futuramente em outros vídeos, comenta aí embaixo, dá sua sugestão, comenta também sobre esses pontos que eu falei aí, se você acha que eu falei alguma besteira, se você tem alguma coisa a acrescentar, também comenta aí, vamos trocar essa informação e vamos fazer esse canal crescer, essa comunidade aí que gosta de subestações, que gosta de alta tensão, evoluir cada vez mais, beleza? Então eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.